Entre todos os campos da ciência, a psicologia talvez seja o mais misterioso para o público leigo e o mais suscetível a mal-entendidos. Embora seu jargão e seus conceitos estejam impregnados na cultura cotidiana, a maioria das pessoas tem apenas uma vaga ideia do que se trata e do que realmente fazem os psicólogos. Para alguns, a psicologia evoca imagens de sujeitos em jalecos brancos trabalhando numa instituição para doentes mentais ou fazendo experiências com ratinhos de laboratório. Outros talvez imaginem um psicanalista com algum sotaque da Europa Central analisando um paciente deitado num divã ou, se levarmos a sério os roteiros de cinema, planejando algum tipo de controle mental. Embora sejam estereótipos exagerados, existe neles alguma verdade. Talvez o responsável por essa confusão sobre o que a psicologia abrange seja o grande espectro de assuntos sobre os quais ela se debruça e a surpreendente quantidade de termos iniciados pelo prefixo psi. Os próprios psicólogos não conseguem chegar a um acordo sobre a melhor definição para a palavra. Psicologia vem do grego antigo, união de psique, isto é, alma ou mente, com logia, estudo ou relato. E isso, senhores, resume a ampla abrangência da área. Hoje, porém, a palavra refere-se com mais precisão à ciência da mente e do comportamento. A psicologia também pode ser compreendida como uma ponte entre a filosofia e a fisiologia. Enquanto a fisiologia descreve e explica a conformação física do cérebro e do sistema nervoso, a psicologia examina os processos mentais que nele acontecem e como se manifestam no nosso pensamento, discurso e comportamento. Enquanto a filosofia se preocupa com os raciocínios e as ideias, a psicologia se interessa em como eles nos ocorrem e o que nos dizem sobre o funcionamento da mente. Todas as ciências evoluíram a partir da filosofia, aplicando-se métodos científicos a questões filosóficas, mas a natureza intangível de coisas como consciência, percepção e memória tornou mais lento o processo de transição da psicologia de especulação filosófica para a prática científica. Em algumas universidades, sobretudo nos Estados Unidos, departamentos de psicologia nasceram como divisões do departamento de filosofia, enquanto em outras instituições, especialmente nas alemãs, faziam parte das faculdades de ciência. Foi apenas no fim do século XIX que a psicologia se consolidou como uma disciplina científica absolutamente independente. A fundação do primeiro laboratório mundial de psicologia experimental em 1879 por Wilhelm Wundt na Universidade de Leipzig marca o reconhecimento da psicologia como uma disciplina científica, desbravando novos territórios em áreas de pesquisas inexploradas anteriormente. Ao longo do século XX, a psicologia floresceu. Seus principais ramos, bem como suas correntes, evoluíram. Como ocorre com todas as ciências, a história da psicologia é construída por teorias e descobertas de gerações sucessivas e muitas teorias antigas permanecem relevantes para profissionais contemporâneos. Algumas áreas de pesquisa têm sido objeto de estudo da psicologia desde os seus primórdios e sofreram as mais diversas interpretações por parte das diferentes escolas de pensamento. Ao passo que outras foram ora ignoradas, ora favorecidas e mesmo assim influenciaram de modo significativo os pensamentos que as sucederam, chegando mesmo, em algumas ocasiões, a abrir caminho para a exploração de conceitos totalmente originais. A maneira mais simples de iniciar a abordagem do vasto espectro da psicologia é conhecer as suas principais correntes de forma mais ou menos cronológica, como faremos nessa série. Começando por suas raízes no pensamento filosófico, passando pelo behaviorismo, pela psicoterapia e pelo estudo da psicologia cognitiva, social e do desenvolvimento, e chegando por fim à psicologia da diferença. Desde seus primeiros passos, a psicologia foi vista de forma diferente por pessoas diferentes. Nos Estados Unidos, teve raízes na filosofia, portanto a abordagem era especulativa e teórica e envolvia conceitos como consciência e o eu.
Na Europa, a base foi científica, logo, a ênfase foi na observação de processos mentais, tais como a percepção sensorial e a memória, em condições laboratoriais controladas. No entanto, mesmo a pesquisa dos profissionais mais alinhados ao pensamento científico era limitada pela natureza introspectiva dos seus métodos. Hermann Ebbinghaus e outros pioneiros tornaram-se objeto das suas próprias investigações, restringindo dessa maneira a variedade de tópicos para aqueles que podiam ser observados neles mesmos. Embora esses psicólogos tenham utilizado métodos científicos e construído os alicerces da nova ciência, muitos dos seus colegas da geração seguinte consideraram seus processos subjetivos demais e buscaram uma metodologia mais objetiva. Na década de 1890, o fisiologista russo Ivan Pavlov conduziu uma série de experimentos com resultados decisivos para o desenvolvimento da psicologia tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Pavlov provou que animais podiam ser condicionados a reagir a um estímulo, e essa ideia evoluiu para um movimento chamado behaviorismo. Os behavioristas acreditavam ser impossível estudar os processos mentais com objetividade, mas não viam muita dificuldade em medir o comportamento, isto é, a manifestação desses processos. Começaram a fazer experiências que podiam ser realizadas em condições controladas, primeiro com animais, para compreender aspectos gerais da psicologia humana, e depois com seres humanos. Os estudos dos behavioristas concentravam-se quase que exclusivamente no modo como o comportamento é moldado pela interação com o ambiente, e essa teoria de estímulo e resposta se popularizou com o trabalho de John Watson. Novas teorias de aprendizagem começaram a pipocar na Europa e nos Estados Unidos, atraindo a atenção do público leigo. Entretanto, enquanto o behaviorismo nascia nos Estados Unidos, em Viena, um jovem neurologista começava a desenvolver uma teoria da mente que alteraria por completo o curso do pensamento contemporâneo e imporia uma abordagem muito, mas muito diferente. Baseada na observação e no histórico dos pacientes, em vez de experiências em laboratório, a teoria psicanalítica de Sigmund Freud marcou o retorno ao estudo da experiência subjetiva. Freud estava interessado em memórias, no desenvolvimento da infância e nas relações interpessoais, e destacava a influência do inconsciente para determinar o comportamento. Recebidas na época com choque, as suas ideias foram rápida e largamente adotadas, e o conceito de cura pela fala continua presente em várias formas atuais de psicoterapia. Em meados do século XX, tanto o behaviorismo quanto a psicanálise caíram em desuso com o retorno do estudo científico dos processos da mente. E isso marcou o início da psicologia cognitiva, um movimento com raízes na abordagem holística dos psicólogos adeptos da Gestalt, os quais se interessavam muito pelo estudo da percepção. O trabalho desses psicólogos emergiu nos Estados Unidos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. No final da década de 1950, a psicologia cognitiva se tornou a corrente predominante. O rápido crescimento das áreas de comunicação e ciência da computação proporcionava aos psicólogos analogias úteis. O modelo de processamento de informações serviu à construção de teorias em áreas como a atenção, a percepção, a motivação, a memória, o esquecimento, a linguagem, a aquisição da linguagem, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Até mesmo a psicoterapia, que a partir da cura pela fala original ramificara-se em diversas formas, foi influenciada pela abordagem cognitiva. As terapias cognitiva e cognitivo-comportamental surgiram como alternativas à psicanálise e levaram a movimentos como a psicologia humanista, com ênfase nas qualidades singulares da vida humana. Esses terapeutas mudaram seu foco de atenção. Em vez de curar pessoas doentes, se preocupavam em orientar pessoas saudáveis a terem vidas mais repletas de significado. Apesar de, em sua fase inicial, a psicologia ter se concentrado mais na mente e no comportamento dos indivíduos, ela começou a se interessar cada vez mais em observar a forma como interagimos com o ambiente e com as outras pessoas. E surgiu daí a psicologia social. Tanto quanto a abordagem cognitiva, o novo campo deveu muito aos pesquisadores da Gestalt, em especial Kurt Lewin, que fugiu da Alemanha nazista para os Estados Unidos durante a década de 1930.
A psicologia social ganhou fôlego na segunda metade do século XX ao revelar fatos curiosos sobre nossas atitudes e os nossos preconceitos, nossa tendência a obedecer e se adequar, e nossas justificativas para ter comportamentos agressivos ou altruístas. Tudo isso são fatos de crescente relevância para o mundo moderno, organizado em espaços urbanos e contando com sistemas de comunicação cada vez mais eficazes. Sentia-se a influência permanente de Freud, sobretudo no campo da psicologia do desenvolvimento. Inicialmente preocupados apenas com o desenvolvimento da criança, os estudos da área se expandiram e incluíram as mudanças ao longo da vida, da infância à velhice. Pesquisadores mapearam métodos de aprendizagem social, cultural e moral e os processos pelos quais formamos laços com os outros. A contribuição da psicologia do desenvolvimento para áreas de educação e capacitação tem sido significativa e, de maneira menos óbvia, influenciou também os pensamentos sobre a relação entre o desenvolvimento infantil e as atitudes em relação à raça e ao gênero. Quase todas as correntes da psicologia abordaram a questão da singularidade humana, mas no final do século XX essa área de estudo foi reconhecida como uma disciplina independente, com o nome de Psicologia da Diferença. Ao mesmo tempo que tentam identificar e medir traços de personalidade e os múltiplos fatores que compõem a inteligência, os psicólogos dessa crescente especialidade lançam um olhar sobre as definições e as medidas de normalidade e anormalidade e questionam até que ponto as nossas diferenças individuais são produtos do ambiente ou resultado de genética. As numerosas linhas da psicologia em vigor abarcam todo o espectro da vida mental e do comportamento humano e animal. O alcance da psicologia se expandiu e se sobrepôs a muitas outras disciplinas. Entre elas, a medicina, a fisiologia, a neurociência, a ciência da computação, a educação, a sociologia, a antropologia e até mesmo a política, a economia e o direito. Talvez se tenha tornado a mais abrangente das ciências. A psicologia continua a influenciar e ser influenciada por outras ciências, especialmente nas áreas de neurociência e genética. Em particular, continua atual o debate originado pelas ideias de Francis Galton na década de 1870 sobre a questão da natureza versus criação. Recentemente, a psicologia evolutiva tem contribuído para o debate ao encarar traços psicológicos como fenômenos inatos e biológicos, sujeitos à lei da genética e de seleção natural. A psicologia é uma matéria muito abrangente, cujas descobertas interessam a todos nós. Sob qualquer um dos seus prismas, serve de base a muitas decisões de governos, empresas, indústrias, publicidade e mídias de massa. Ela nos afeta como grupo e como indivíduo, contribuindo na mesma medida para o debate público sobre o funcionamento e as possibilidades de organização das sociedades quanto para o diagnóstico e tratamento de distúrbios mentais. As ideias e teorias dos psicólogos integraram-se de tal forma à cultura popular contemporânea que muitas descobertas sobre processos mentais e comportamentais são consideradas senso comum. Ainda que várias teorias da psicologia confirmem nossas suposições instintivas, muitas as contrariam. Não tem sido raro psicólogos chocarem e escandalizarem o público com descobertas que abalam crenças convencionais, há muito tempo já estabelecidas. Em sua breve história, a psicologia nos presenteou com ideias que alteraram o nosso modo de pensar, além de nos ajudar a compreender melhor nós mesmos, os outros e o mundo em que vivemos. Questionou hábitos profundamente arraigados, trouxe à tona verdades inconvenientes, proporcionou-nos insights surpreendentes e soluções para questões complexas. Sua popularidade crescente como curso universitário é um sinal não apenas de sua relevância no mundo moderno, mas também do prazer e do estímulo que se pode obter ao explorar a riqueza e a diversidade de uma área que observa o misterioso mundo da mente humana. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu quero aprender psicologia, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo dessa série. Portanto, até breve, meus irmãos, e até breve, minhas irmãs. Nada ficará no nosso caminho.